Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre a obra de André Luiz, O Nosso Lar, né? Hoje iniciando o capítulo 37, lembrando que no vídeo anterior nós vimos no capítulo sobre o sonho, no qual André Luiz, em sonho, no plano espiritual, se encontra com sua mãe no plano mais elevado onde ela está morando, ok? E isso nos mostra, né, ainda que mesmo desencarnados, nós temos essa possibilidade em espírito nos separarmos no sonho do corpo perispiritual para estarmos à frente de outros espíritos em locais distintos da qual nós estamos sediados, ok? E este capítulo se denomina Preleção da Ministra, que é a Ministra Veneranda. Uma característica interessante na obra de André Luiz como um todo, em todos os seus livros, normalmente nesses 13 que tratam da vida espiritual, nós temos que André Luiz sempre nos traz um instrutor, ou na forma de um diálogo, ou na forma de uma prece, ou na forma de um discurso, de uma aula, como é o caso desta que nós vamos ver hoje, né? Daqueles instrutores do plano espiritual, instrutores com maiores esclarecimentos, com maiores conhecimentos para nos auxiliar a entendermos todas as situações nossas como espíritos encarnados, nesse caso principalmente, tá? A respeito da nossa mudança de atitude diante da existência nossa eterna espiritual, trazendo-nos também conhecimentos sobre como o espírito age no plano dos desencarnados, ok? Então, esta ministra veneranda vai nos trazer uma aula, ainda que resumidamente, como diz o próprio André Luiz, nós vamos ver, sobre o pensamento, tá? Matéria muitíssimo importante, pois que o espírito, nós sabemos que, diferentemente da matéria, ele não é matéria, ele é o ser inteligente do universo criado e individualizado por Deus, o qual é o ser pensante, é o eu pensante, é o ser espiritual, ok? Então, essa aula da ministra será muito interessante. Mas antes de entrarmos nessa preleção, né, vamos ver aqui André Luiz ainda se referindo a assistir esta aula, mas também lembrando-se um pouco da sua conversa com sua mãe no capítulo anterior sobre o sonho, tá? Onde ele se encontrou em plano um pouco mais elevado. Então diz o seguinte: no curso de trabalhos do dia imediato, grande era o meu interesse pela conferência da ministra Veranda. Ciente de que necessitaria permissão, entendi-me com Tobias a respeito. Essas aulas, disse ele, Tobias, são ouvidas somente pelos espíritos e sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, deste modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas, entre os servidores e abrigados do Ministério de Regeneração e do Auxílio. Note que as aulas só podem ser liberadas para as pessoas verdadeiramente interessadas no assunto que vai ser tratado, porque no plano dos espíritos, muito diferentemente do que aqui nós vemos e fazemos, né? Não há perda de tempo. Sempre se procura, de uma forma ou de outra, agilizar os processos, adiantar. Mesmo porque eu acredito, eu pessoalmente, que estando nós no plano espiritual, a nossa visão se amplia e abarca uma possibilidade de crescimento muito mais ampla, então nós deixamos de sermos procrastinadores da nossa própria evolução e procuramos de fato agir em conformidade com o que nós precisamos para crescer.
Dando continuidade, num gesto afetuoso de estímulo, Tobias arrematou: desejo-lhe excelente proveito. Transcorreu o novo dia em serviço ativo, o contato de minha mãe, suas belas observações relativas à prática do bem, enchia-me o espírito de sublime conforto, que foi o que nós vimos no capítulo anterior. A princípio, logo após o despertar, aqueles esclarecimentos sobre o bônus horas me haviam suscitado certa interrogação de vulto. Como poderia estar a compensação da hora afeta a Deus? Não era atribuição de administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Aqui, André Luiz revela uma dúvida que eu acredito que sejam nossas também, né? Quando ele recebe esse esclarecimento de que o valor da hora, do bônus horas, está afeto diretamente a Deus, né? Quando se imaginaria que algo deste tipo estaria nas mãos de um administrador, nas mãos de alguém que fizesse as devidas anotações. Mas vamos entender essa conceituação agora que André Luiz vai nos dar a respeito desta valorização do bônus horas que só a Deus é possível. Não era então, relendo um pouco, não era atribuição do administrador espiritual ou humano a contagem do tempo? Tobias, porém, esclarecia-me a inteligência faminta de luz. Aos administradores, em geral, impede a obrigação de contar o tempo de serviço, sendo justo. Igualmente, instituírem elementos de respeito e consideração ao mérito do trabalhador. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Ninguém, em sã consciência, e de forma que não se pode de fato conceber que um administrador, por mais adiantado que seja no processo de evolução, tenha a capacidade de perceber a intenção da hora do trabalho exercida por determinado espírito, para que possa de fato avaliar o quanto esta hora de serviço oferecida tem de fato de realidade, de valor, de intenção, né? Porque isso parte do interior do espírito, e do interior do espírito, creio eu, que só essas forças divinas têm a capacidade de penetrar. Mas quanto ao valor essencial do aproveitamento justo, repetindo, só mesmo as forças divinas podem determinar com exatidão. Há servidores que, depois de 40 anos de atividade especial, delas se retiram com a mesma incipiência da primeira hora, provando que gastaram tempo sem empregar dedicação espiritual. Assim como existem homens que, atingindo 100 anos de existência, delas saem com a mesma ignorância da idade infantil. Vejo que não é somente a contagem do tempo transcorrido na atividade ou numa encarnação que faz com que nós tenhamos o verdadeiro aproveitamento das nossas horas aplicadas ao nosso desenvolvimento, pois que, muito como já afiançamos em trecho anterior, né? Aqui na Terra, principalmente, e mesmo do lado dos desencarnados, nós desperdiçamos em muito tempo. Somente quando nós atingimos a nossa consciência espiritual é que vamos procurar valorizar cada minuto, cada segundo, cada momento da nossa existência em aproveitamento evolutivo. Tanto é precioso o conceito da sua mãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, os bons transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látigos de tormento e remorso, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas
como pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo suas obras. E aí está a verdadeira explicação do que dizíamos, que de fato só Deus sabe do íntimo de cada espírito, de cada uma das suas criaturas, dentro do aproveitamento real dos períodos em que ele se coloca à disposição da sua própria evolução. Tenhamos em conta que nós somos espíritos criados por Deus e por Ele individualizados. Portanto, a nossa responsabilidade de crescimento pertence única e exclusivamente a nós, e este aproveitamento só a Deus pertence a sua valorização. Essa contribuição de esclarecimento, continua André Luiz, auxiliou-me a ponderar o valor do tempo em todos os sentidos. Chegada a hora destinada à preleção da ministra, que se realizou logo após a oração vespertina, dirigi-me em companhia de Narcisa e Salústio para o grande salão em plena natureza. Verdadeira maravilha o recinto verde, onde grandes bancos de relva nos acolheram confortavelmente. Flores variadas brilhando à luz de belos candelabros exalavam um delicado perfume. Calculei assistência em mais de 1000 pessoas, na disposição comum da grande assembleia. Notei, porém, que 20 entidades se assentavam em local destacado entre nós outros, e a eminência florida onde se via a poltrona da instrutora. A uma pergunta minha, Narciso explicou. Estamos nós na assembleia de ouvintes. Aqueles irmãos que se conservam em lugar de realce são os mais adiantados na matéria de hoje, companheiros que podem interpelar a ministra porque adquiriram esse direito pela aplicação ao assunto, condição que poderemos alcançar também por nossa vez. Veja a forma didática perfeita, já adotada em planos como em nosso lar, onde, embora seja dado àqueles que se interessam por determinado assunto serem ouvintes naquela aula, mas que somente há aqueles que se de fato aplicam ao estudo desta matéria, aqueles que se dedicam e que demonstram interesse acima da grande maioria, é que podem ter o direito de questionarem a ministra na sua aula e fazerem perguntas, as quais deverão provavelmente serem relevantes. Porque com este procedimento assim se evita que a grande maioria de leigos façam perguntas vamos dizer, inócuas, sem muito sentido, apenas para um esclarecimento pessoal que não teriam talvez valor para a procedência da matéria que a ministra vai trazer. Né? Então, dá-se o direito de questionamento àqueles que de fato já estudaram, já aplicaram, já procuram se avançarem nos seus esclarecimentos a respeito da matéria que é dada durante a aula, ok? E aí, André Luiz, por sua vez, pergunta a Narcisa, mas não pode você figurar entre eles? Não, responde ela, por enquanto posso sentar-me ali somente nas noites que a instrutora verse o tratamento de espíritos perturbados. Há, porém, irmãos que ali permanecem no trato de várias teses, conforme a cultura já adquirida. Veja, a Narcisa ela tem uma especialização por trabalhar nas câmaras de retificação, no trato de espíritos perturbados. Então, ela provavelmente já adquiriu um conhecimento, uma experiência pelo trabalho que ela lá exerce, fazendo com que, quando a ministra for tratar deste assunto, espíritos perturbados, ela ganha assento em destaque, na qual ela poderá igualmente participar com perguntas ou comentários pertinentes à matéria que ali vai ser dita, ok? Vejo que esta forma de tratar com o grande público é muito interessante, bastante didática. Muito curioso o processo, aduziu André Luiz.
O governador, prossegue a Narcisa, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros a fim de que os trabalhos não se convertam em desregramento da opinião pessoal sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto, como já dissemos, né? Aqui na Terra nós temos essa possibilidade de deixarmos os questionamentos ao léu, ao acaso e qualquer um fazer perguntas que não são tão pertinentes e se perde tempo no aprendizado. Quaisquer dúvidas, quaisquer ponto de vista verdadeiramente úteis poderão ser esclarecidos ou aproveitados, mas tendo em vista o momento adequado. Mal acabara de falar e eis que a ministra veneranda penetrou no recinto em companhia de duas senhoras de porte distinto, que Narcisa informou serem ministras da comunicação. Veneranda espalhou com a sua simples presença, enorme alegria em todos os semblantes. Não mostrava a fisionomia de uma velha, o que contrastava com o seu nome. Sim, o semblante da nobre senhora, na idade madura, cheia de simplicidade e sem afetação. Depois de palestrar ligeiramente com os 20 companheiros, como a informar-se das necessidades dominantes na Assembleia em geral, com relação ao tema da noite, começou por dizer. E aí abre aspas, né, no que se refere que André Luiz aqui está relatando o que de fato a ministra veneranda disse de fato, tá? Como sempre, diz ela, não posso aproveitar a nossa reunião para discursos de longa tiragem verbal, mas aqui estou para conversar com vocês relacionando algumas observações sobre o pensamento. E ela continua nesse tema tão interessante e importante. Encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas às do planeta. Lembram que no começo da nossa obra, uma das questões que nós colocamos é que no próprio meio espírita, quando muitos adentram ao conhecimento dessa obra de André Luiz, O Nosso Lar, né, estranham a existência de construções físicas, de animais, de plantas, árvores, bosques, né, vestimentas, meios de transporte, tratamento de águas, de alimentação, né, que muitos, eu acredito que por atavismo de religiões em existências passadas, ou talvez ainda nessa igualmente, né, ficamos com aquela imagem de que o céu, o paraíso ou os planos espirituais fossem feitos de névoas, de nuvens, tão somente, e lá ficássemos em eterna adoração à divindade, sem nenhum proveito para quem quer que seja, inclusive a nós mesmos, né? Então a ministra ressalta nesse início da sua palestra sobre o pensamento essa questão que nós já ressaltamos desta dúvida que muitos espíritas, e às vezes com chão e estrada, anos de janela na doutrina, ainda questionam essa diversidade de formas do plano dos espíritos, ok? Repetindo, encontram-se entre nós no momento algumas centenas de ouvintes que se surpreendem com a nossa esfera cheia de formas análogas aos planetas. Não haviam aprendido eles que o pensamento é a linguagem universal? Não foram informados igualmente de que a criação mental é quase tudo em nossa vida? Somente são numerosos os irmãos que formulam semelhantes perguntas. Todavia, encontraram aqui a habitação, o utensílio e a linguagem terrestres. Essa realidade, contudo, não deve causar surpresa a ninguém. Não podemos esquecer que temos vivido até agora, referindo-nos à existência humana, em velhos círculos de antagonismo vibratório. O pensamento é a base das relações espirituais dos seres entre si.
Mas não olvidemos que somos milhões de almas dentro do universo, algo insubmissas ainda às leis universais. Ou seja, o que nos fala aqui a ministra veneranda? Que embora a gente tenha aprendido, que a gente estude, de que o espírito é o ser pensante, que o pensamento é criação, que nós, com as nossas emissões de pensamento, podemos atingir a outros tanto para o bem como para o mal, que nós temos a possibilidade de criar formas de pensamento, né? Mas que ainda insujeitos, como ela diz, às leis do universo, nós ainda não temos desta capacidade de compreensão dos planos verdadeiros dos espíritos mais elevados, mais puros, mais esclarecidos, podemos até assim dizer, na compreensão de como se agem estes seres tão somente através do pensamento. Nós ainda em momentos de transição e a colônias junto ao plano terrestre, junto à crosta, como o nosso lar, né? Elas são ainda etapas de transição nossa até que possamos ter os níveis adequados de ascensões a planos mais elevados. Só no fato do capítulo anterior sobre o sonho, que André Luiz se encontra com sua mãe namorada, onde ela se encontra em plano mais elevado, né? Já a descrição de André Luiz já mostra mais a sutileza das formas naquele ambiente da qual ele se encontra em nosso lar, que por sua vez são mais sutis das formas mais brutas que nós encontramos aqui na Terra. Acredito eu que com essa explicação nós vamos entendendo que conforme os planos de elevação do espírito, ele se encontrará cada vez mais em ambientes possivelmente matérias mais sutis ou chegando aos níveis de perfeições possíveis à total desmaterialização. Pois que o espírito não é matéria, ele é o ser inteligente do universo, co-criador, inclusive, em plano maior com Deus, nosso Pai. Continuando. Nós não somos, por enquanto, comparáveis aos irmãos mais velhos e mais sábios, e eu diria mais evoluídos também, próximos do divino, mas milhões de entidades a viverem nos caprichosos mundos inferiores do nosso eu. Não é tua que quando Kardec pergunta o que nos impede a nossa evolução espiritual, os espíritos superiores foram bastante claros: o orgulho e o egoísmo. Enquanto nós tratarmos do nosso eu, do nosso ego, da satisfação dos nossos interesses mais puramente materiais, nós não conseguiremos atingir esses planos, ainda que por pensamento, os níveis mais elevados, como esses irmãos mais velhos que a dona ministra veneranda nos traz, ok? Os grandes instrutores da humanidade carnal ensinam princípios divinos, expõem verdades eternas e profundas nos círculos do globo. Em geral, porém, nas atividades terrenas, recebemos notícias destas leis sem nos submetermos a elas. Tomamos o conhecimento destas verdades sem lhe consagrarmos as nossas vidas. É aquilo que a gente já sabe de muito tempo, né? Nós sabemos muito, praticamos pouco. O Evangelho de Jesus achamos maravilhoso. Cada vez que nos referimos à sua lei de amor, à de justiça, à de perdão, a inclusive aos inimigos, nós nos maravilhamos com esses conceitos, mas dificilmente colocamos em prática junto das nossas existências pregressas e atual. É preciso que nós tomemos essa consciência de que não basta saber, mas praticar.
Será crível que somente por admitir o poder do pensamento ficasse o homem liberto de toda a sua condição inferior? Impossível. Uma existência secular na carne terrestre representa período demasiadamente curto para aspirarmos à posição de cooperadores essencialmente divinos. E aqui é um dos fortalecimentos da ideia da doutrina espírita, né? Que numa única existência, por mais longa que ela possa ser, ela até se refere numa existência terrestre secular, de 100 anos ou um pouco mais, de nada nos adianta. É um período, uma gota, menos do que uma gota no oceano, do que um grão de areia em todo o planeta, perante o processo evolutivo a que nós temos que atender. Então, todo o aprendizado que nós temos numa existência é pouquíssimo. E se ainda nós só aprendemos, mas não apreendemos no sentido de nos colocarmos na prática destes ensinos, mais grave ainda se torna a nossa situação perante o nosso processo evolutivo. Informamo-nos a respeito da força mental no aprendizado mundano, mas esquecemos que toda a nossa energia, nesse particular, tem sido empregada por nós em milênios sucessivos nas criações mentais destrutivas ou prejudiciais a nós mesmos. Lei de ação e reação, que Kardec nos traz, através da espiritualidade maior, bastante esclarecimento. Todo pensamento emitido, ela tem uma ida, mas também tem um retorno. Se pensamos bem, ela tem um retorno bom. Contrariamente, se temos um pensamento mau, ela retorna mal. Nesses milênios das nossas existências pregressas, quais foram as formas de pensamento que nós emitimos diante de todos os nossos semelhantes, de todos aqueles com quem nós convivemos e que ainda hoje estamos nesta existência tentando aplicar o mínimo do Evangelho de Jesus na prática da lei do amor. Somos admitidos aos cursos de espiritualização nas diversas escolas religiosas do mundo, mas com frequência agimos exclusivamente no terreno das afirmações verbais. Nós vivemos de aparência, tão somente nós não incorporamos todos os aprendizados que temos em qualquer religião que seja, pois que todas elas procuram fazer com que, nos seus conceitos fundamentais, nós possamos ser espíritos melhores. Ninguém, todavia, atenderá ao dever com as palavras. Ensina a Bíblia que o próprio Senhor da vida não estacionou no verbo e continuou a trabalho no criativo em ação. Deus nunca teve aquilo que nós possamos um dia imaginar, que no sétimo dia descansou. Deus é criação contínua. Né? Não há a necessidade do descanso. O descanso está afeto mais propriamente dito à matéria e aos espíritos ainda ligados fortemente à matéria, né? Pois que os espíritos em continuação, juntamente na cocriação com Deus, com o Criador, continuam em ação total. E ela continua. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Ou seja, sempre nos desviamos do caminho do pensamento reto. Ora, a coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. Vamos recorrer a um símbolo mais simples.
Após elevar-se às alturas, a água purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais, no orvalho protetor ou na chuva benéfica, conservamo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destrutivos. A água, na sua evaporação, atingindo os níveis das camadas atmosféricas superiores, ela se encontra em estado puro, em estado de destilação perfeita. Mas quando ela desce, seja no orvalho, seja na nossa chuva tão necessária, este elemento tão vital à nossa existência material, quando nós a mantemos aqui presas às sujidades do planeta, ela será ambiente de micróbios, de bactérias, que muitas das vezes poderão ser nos prejudiciais. E ela continua fazendo essa analogia. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos, no lar universal. Nele transformam-se homens em anjos, o caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Apreendem vocês a importância disso? Quando ela fala, não é aprende, ela fala apreende, ou seja, retenham. Vocês retiveram com vocês a importância disso? Certo. Nas mentes envolvidas entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental sem necessidade das formas. E é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia nos maravilhosos planos das instituições entre os seres de toda a espécie. Nós sabemos, pelo estudo e pela prática, que o pensamento é a fórmula da linguagem universal, é evidente. Quem pratica, quem estuda a própria mediunidade, sabe que, através do nosso próprio perispírito, enquanto médios encarnados, a nossa mente capta da mente do espírito comunicante a mensagem que tem que ser traduzida para o plano do terreno. E aí, nós utilizamos da forma verbal ou escrita, no caso da psicografia, trazendo estas formas, traduzindo as ideias que foram transmitidas do espírito comunicante ao médium. Então, o pensamento, ele é a forma da linguagem universal, segundo a nossa ministra, a todos os seres de toda a espécie. E ela continua, dentro deste princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se tranquilamente no Brasil, pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalista espiritual. Pelo pensamento, as ideias são transmitidas e não é necessário que a gente faça a tradução. Não precisa usar o Google Tradutor, né? Até um chinês transmitindo as suas ideias, seus pensamentos a um médio brasileiro, este será capaz de transmitir o que aquele espírito quer trazer de mensagem, ok? Então, repetindo, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil pensamento a pensamento, prescindindo da forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor. Mas isso também exige afinidade pura. Não estamos, porém, na esfera de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Agora, para este fato se dá, é evidente que, como ela nos ensina, a pureza mental, a nossa evolução, o nosso esclarecimento é indispensável. Somente espíritos de afinidade conseguem essas transmissões de pensamento a pensamento. Afinamo-nos uns com os outros em núcleos insulados e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra, a fim de regressar aos círculos planetários com maior bagagem evolutiva. Nosso lar, portanto,
como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedido por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Lembre-se que em vídeo anterior, lá atrás, quando André Luiz pede alguns esclarecimentos sobre a forma de constituição com Lísias, o enfermeiro cuidador, onde ele revela que no espaço de diversos anos, somente 10 espíritos conseguiram adentrar aqueles ministérios da união divina, que é o plano em nosso lar mais ligado com as esferas superiores, enquanto que a grande maioria permanece afetos aos ministérios mais ligados à Terra, né? O que vem corroborar com esta frase, com este ensinamento da ministra veneranda. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção a nós concedida por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Ou seja, aquele conceito de que a grande maioria de nós, através dos séculos, dos milênios, não conseguimos muitas das vezes ultrapassar da zona umbralina. E quando, talvez por um esforço tremendo nosso, conseguimos adentrar em planos, em colônias como o nosso lar, né? Nós ainda estamos ali nessa colônia tão somente para recarregarmos as nossas energias para retorno à Terra, para podermos então um dia, depois de muito esforço e dedicação a nós mesmos e muitas das vezes e aos seres com quem nós tenhamos que nos comprometer, para nós podermos ter aquela ascensão a planos mais elevados. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetamos-nos a ela desde hoje. E aqui termina a palestra central da ministra. Aí André Luiz continua. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem desejaria aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosas melodias. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria, sem qualquer solenidade dos gestos. Para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando viu os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei enardido, surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as preleções evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. E aí fica nosso estudo desse capítulo importantíssimo sobre o pensamento e sobre as nossas necessidades para evoluirmos, né? E para o próximo vídeo vamos adentrar o capítulo 38, o caso Tobias, que também não deixa de ser muito interessante para as nossas reflexões. Fique com Deus, um beijo a todos.